Olá pessoal, então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os valores do conservadorismo, ter isso como uma premissa para as nossas pautas da política de direito, tá bom? Então a política de direito ela tem que defender essas pautas em todos os espaços que for ocupando. Se você é um agente da política de direito, está atuando num conselho municipal, numa conferência, em qualquer discussão, qualquer debate, numa audiência pública, você está sendo confrontado com pautas de esquerda, com pauta progressista, você não pode omitir sobre isso. Você precisa se posicionar, porque as nossas pautas de valores, elas são inegociáveis. Então, o posicionamento do agente da política de direito tem que ser constante, tem que ter solidez, tem que ter confiança, entendeu? Porque senão você não consegue causar o debate e a reflexão, que o objetivo maior é mudar o paradigma, mudar o pensamento, dar condições para as pessoas discutirem o assunto e poder optar pelo que é melhor, e nós sabemos que a nossa pauta é melhor. E nós sabemos que o nosso país é conservador. Então, muitas pessoas são conservadoras, ainda não se identificaram. Quando você defende a pauta conservadora, você vai entender que a maioria você vai perceber que a maioria vai ficar do seu lado e vai querer saber mais sobre isso. Então, vamos conhecer hoje, discorrer um por um desses valores, ok? Então, o valor da vida. Então, para o conservador, a vida é uma dádiva de Deus, dada por Ele, somente tirada por Ele. A pauta provida deve ser transversal em todas as demais discussões, por ser a razão principal da existência humana. Gente, essas pautas relacionadas à vida, seja do aborto, seja da eutanásia, seja qualquer condição que seja, a vida é vida de qualquer situação em que encontra a pessoa humana, entendeu? Seja um feto, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa doente, seja uma pessoa acamada, essa pessoa ela tem o direito de cumprir a sua missão como Deus assim reservou para cada um de nós. Então essa pauta ela é inegociável, e aqui entra a questão do aborto, que é uma pauta que está muito em alta, mas assim que eles vencerem a pauta do aborto, eles vão trazer a eutanásia para o discurso, porque em alguns países do mundo eles já aprovaram a eutanásia, inclusive já aprovaram o suicídio assistido. Então essas questões aqui, por favor, não deixe isso passar nas discussões, em segmento nenhum, nem da sociedade civil e nem do governo. Onde você estiver, se posicione a favor da vida, porque essa pauta é inegociável. Verdade e embasamento cientificam. Então, toda ação deve ter como orientação a verdade com base em experiências anteriores, na realidade e na ciência. Então, essa também é uma pauta inegociável. Essa falácia de pós-verdade significa aprovar a mentira. Isso nós não aceitamos. A verdade precisa ter embasamento científico, embasamento na realidade. Então, é outra pauta inegociável. A legalidade vigente não é finalística, deve ser uma premissa para todos os negócios, ações e debates. Então, o que é essa legalidade? Essa legalidade é um marco legal criado lá no legislativo, as leis que nós cumprimos. Essa legalidade vigente. Então, ela não pode ser finalística. Então, uma legalidade para aceitar o aborto, ela não é finalística. Ela não pode ser o fim para destruir o valor da vida, que é um valor universal. Ela não pode ser o fim para destruir a liberdade de expressão, as liberdades individuais. Então, toda essa questão deve ser discutida, embora ela já é uma lei em vigência, deve se discutir, deve propor mudanças e deve propor
alterações em defesa das pautas mais caras ao conservador. Para o armamento do cidadão é condição essencial de autodefesa e segurança pública. Então, o cidadão ele precisa se autodefender, porque nós acreditamos, não existe ninguém para defender individualmente cada um de nós. O Estado não consegue fazer isso, o Estado não faz isso, ele não pode fazer isso. E quando nós somos contra o armamento, nós estamos o quê? Cedendo poder armamentista para os ilícitos. Para o armamento do cidadão é condição essencial de autodefesa e segurança pública. O cidadão deve se defender, porque não há um agente público da polícia em cada rua, né, em cada casa para defender o cidadão, sua família, sua propriedade. Ainda que houvesse condições para isso, seria a opressão do Estado sobre o cidadão. Então, o cidadão, por si próprio, ele tem condições de se defender. E ele fez isso desde dos primórdios dos tempos, né? Então, por que agora nós devemos colocar a nossa segurança na mão do Estado? Então, nós somos a favor do armamento do cidadão. A ideologia de gênero não é reconhecida pela ciência. Portanto, atenta contra a ordem natural do homem e da mulher e suas especificidades biológicas. Então, como conservador acredita no embasamento científico, nessa questão aqui não há comprovação científica de que o homem e a mulher são iguais em gênero, ou que o homem pode trocar de sexo biologicamente, ele continua a mesma coisa. Ele pode ter uma alteração hormonal, alteração mental, de comportamento, mas ele não vai ser alterado na sua biologia, né? Suas condições biológicas vão ser a mesma. Então, nós não aceitamos essa discussão de ideologia de gênero. Nós entendemos que a ideologia de gênero, ela é orientada. Então, se ela for orientada, uma criança masculina, for orientada para ser feminina, ela vai seguir essa condição. A mesma coisa, o contrário. Por quê? É uma questão comportamental, mental e hormonal. Então, nós acreditamos que isso não está especificamente na ciência biológica, portanto, não existe para nós conservadores. Essa pauta é muito cara, tendo em vista que as nossas crianças estão sofrendo essa pressão psicológica e estão sendo alteradas as suas condições sexuais, né? Suas orientações sexuais nas escolas e nas universidades. Então, nós não podemos aceitar essa pauta. Tudo que é discussão, isso aqui, pode sair a tapa, mas essa pauta aqui é muito cara para nós. Muitíssimo cara. Eu lembro que o Bolsonaro levou purpurina na cara, Bolsonaro levou guspe na cara por causa dessa pauta. Eu nunca vou esquecer disso, espero que vocês também não esqueçam disso. Qualquer um de nós vai levar porrada para defender tanto a questão da ideologia de gênero, quanto o armamento, quanto a questão da defesa da vida na questão do aborto. Então, nós temos que entrar na chuva para se molhar, ok? A desburocratização do sistema de acesso do cidadão aos bens e serviços. Essa desburocratização, nós entendemos que o cidadão é que paga pelos serviços públicos, portanto, ele tem o direito de ter acesso a esse serviço público assim que ele precisar, na urgência que ele tiver para ser atendido, e não da maneira que o Estado quer atender o cidadão. Por isso, nós defendemos a desburocratização do sistema de acesso. O cidadão tem que chegar no departamento pegar uma certidão, ele não precisa esperar 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 mês para pegar uma certidão. Ele vai lá e pede essa certidão. A certidão é dele, os dados é dele, o imóvel é dele, o carro é dele. Então, ele tem acesso a pegar qualquer documento referente aos seus direitos, né? Então, não precisa burocratizar isso.
Outra situação da questão da burocratização está na questão de ter que provar que aquilo é seu, né? Você vai, por exemplo, tirar um documento, você precisa de tanta prova, carimbo, assinatura, testemunha, reconhecer em cartório, tem que provar uns 10 documentos para você fazer uma ação dentro do Estado. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com quem paga os seus impostos. Então a gente tem que acabar com isso. Isso é uma ferramenta que eles criaram para gerar lucro para os cartórios. Que os cartórios, diga-se de passagem, eles trabalham junto com o governo, junto com o Estado. Até a lei mesmo diz que ele é um colaborador do Estado, né? Então, as pessoas que estão ali no cartório, eles são como funcionários do Estado, só que eles são da livre iniciativa. Mas como não tem concorrência para eles, eles aproveitam dessa burocratização. E essa burocratização foram criadas para que eles tenham lucro. Não vamos nos enganar com isso. Privatização. Privatização requer garantia de livre mercado e diminui o tamanho do Estado e o risco de corrupção e ditaduras. O que significa isso? Quando o Estado tem muitas empresas, eles acabam tendo um inchaço no Estado, porque ele precisa contratar pessoas para trabalhar para o Estado nessas empresas. E muitas vezes essas empresas não geram lucros, porque as pessoas que estão lá, elas têm uma formação de gestão pública e não de gestão privada para geração de lucros. Então, na verdade, essas empresas acabam servindo de um grande cabide de emprego para as pessoas que estão apoiando certos candidatos, né? Além de aumentar o risco de corrupção e fortalecer o poder do Estado, provocando até ditaduras, no caso, regimes ditatoriais, né? Porque quanto maior o Estado, mais opressor ele tende a ser sobre a população. A autonomia dos Estados se dá em função das diferenças regionais e das necessidades de legislação própria que atenda suas demandas. Um Estado confederado. Isso aqui, então, nós da direita defendemos o Estado confederado por muitas razões. Aqui daria um vídeo, talvez eu grave um vídeo só para falar sobre essa questão. Mas aqui, vou dar só uma pincelada rápida. Nós brasileiros, nós somos um Estado federado. Então, todos os estados da União, do território nacional, está ligado à União, está concentrado na União, né? Questão do orçamento, questão das decisões, das leis maiores, tudo que os estados fazem lá tem que estar vinculado com a União Federal. No caso da Confederação, não, os estados têm mais independência, principalmente para fazer as suas próprias leis. Agora, o risco aqui está na falta de qualificação das pessoas, dos eleitores que estão lá e dos candidatos que estão lá. Por quê? Porque se aquela população não souber escolher os seus representantes, aquele Estado pode estar entrando num regime avesso do que é toda a Federação Brasileira, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados se tornou uma Venezuela dentro dos Estados Unidos. Só que acontece o seguinte, a União não é responsável por aquele estado. Se aquela população passa fome, se ela tem falta de médico, se ela tem falta de subsídios para sobrevivência, as que não estão satisfeitas, o que elas fazem? Mudam para outro estado melhor. E aquelas que apoiam o governo, que querem viver naquela situação, fica por ali, né? Continua ali e continua naquela situação em que o Estado está. Então, se torna assim uma responsabilidade muito maior para o eleitor, para o eleitorado, mas em contrapartida tem a opção deles escolher qual estado eles querem ir morar. E outra coisa é que abre uma competição entre os administradores, porque
Se o administrador de direito está no Rio de Janeiro, um de direito está em São Paulo. Só que lá no Rio de Janeiro eles implementou uma política e no São Paulo outra. Qual a política que dá mais certo, né? De São Paulo. Então, Rio de Janeiro ele vai inspirar na política de São Paulo, porque lá tem um pessoal que está mais satisfeito do que no território dele. Então tem toda essa questão que depende muito do grau de conhecimento filosófico e político, comprometimento, tanto da sociedade quanto dos agentes públicos, com o Estado confederado. Entenderam? Proteção do cidadão em situação de vulnerabilidade, em especial crianças e idosos, moradores de rua. Então, essas 3 classes nós entendemos que são as mais vulneráveis da sociedade, e elas merecem um atendimento especial. Então, nós da direita temos que ter atenção em construir condições de atender essas demandas que estão aí na nossa cidade, no nosso bairro, né, no nosso estado. Então, essas instituições podem ser criadas no âmbito da sociedade civil, que poderá trabalhar em parceria com o governo, ou pode ser criadas também no âmbito do governo, geridos pelo governo, né? Então, a gente precisa cobrar essas questões aqui. De uma maneira ou de outra, nós precisamos ter cuidado com essas classes, já que nós valorizamos a vida. Então, tudo que é referente ao bem-estar da pessoa humana, a gente tem que investir e defender. Proteção do direito da livre profissão de fé cristã, bem como respeito aos demais credos e seus cultos. Então, a única denominação religiosa que tem um respeito, que prega esse respeito aos demais cultos é a religião cristã. Então, a gente precisa retomar, muitas igrejas evangélicas e muitas comunidades católicas precisam retomar essa condição de se assumir cristã, se posicionar como cristão dentro da sociedade brasileira e, além disso, mostrar o respeito sobre as outras religiões, né? E aqui eu vou entrar na questão um pouco do Estado laico para mostrar para você que o Estado laico não tem nada a ver com a intervenção na profissão de fé. O Estado laico foi criado para dizer: o Estado cuida do que é do Estado, a religião cuida do que é da religião. Nem o Estado pode interferir nas leis da religião, nem a religião tem que interferir nas leis do Estado, nas leis administrativas do Estado. Então, o que acontece? A esquerda pegou o Estado laico e colocou assim: não, se o Estado é laico, ninguém pode ser cristão. Aí lasca tudo, né? Então, quer dizer, eu não sou o Estado é uma instituição, eu sou uma pessoa. Então, eu sou munida de crença, de pensamento, de valores, né, de princípios. Eu não posso deixar uma pessoa, porque eu sou um funcionário público, eu não posso deixar de ser uma pessoa para ser uma ferramenta do Estado laico. Então, o laicismo é que é o perigo dessa questão aqui. A gente combate o laicismo e não o Estado laico. Entende a diferença? Então, a gente precisa ser bem sucinto nessa questão dos debates. A gente defende a nossa profissão de fé, mas a gente respeita os outros cultos, né? A gente não quer interferência na nossa, também não queremos interferir na do outro. Nós não queremos destruir a nossa, mas também não vamos destruir a do outro, entendeu? A gente respeita as crenças, porque isso é uma liberdade fundamental da pessoa. Livre pensamento é um direito natural do ser humano e deve ser preservado, assim como todas as demais liberdades fundamentais. Gente, o livre pensamento é tudo. Se você pensa, logo existe, né? Diz o filósofo. Então, pensa bem. Se você pensa e você não consegue expressar o seu pensamento, e o que a esquerda quer? Que nós sejamos todos pacifistas. Aceitamos tudo como cordeirinhos, né? Vamos conduzidos para o matadouro, estamos quietinhos, né? De cabeça baixa, um atrás do outro.
É isso que a esquerda quer com os cristãos. Então temos que ter cuidado com isso, né? O livre pensamento é um direito natural do ser humano. O ser humano é o único ser na face da terra que pensa, porque ele é feito em imagem e semelhança de Deus. E o pensamento é a possibilidade que o ser humano tem de exercer uma pequena parte da inteligência infinita de Deus. Cientistas americanos já fizeram esses estudos que diz que o homem mais inteligente foi o homem que construiu a luz elétrica. E ele utilizou nada mais do que 10% da inteligência universal, né? A inteligência infinita, que é a inteligência de Deus. Então veja que o pensamento é uma questão, é uma comunicação direta com o Criador. E isso aqui é muito visado pela esquerda. A esquerda quer o quê? Unificar o pensamento. Quer que todo mundo pense igual, porque aí fica facinho, né? Não gera debate, não gera discussão, não gera consciência. E eles acabam dominando todo mundo para onde eles querem levar, que é o autoritarismo, a miséria e a morte. Vamos ser bem claros nessas questões. O livre mercado e o desenvolvimento econômico como garantia de direitos do cidadão ao emprego, ao trabalho, à livre iniciativa e a uma vida mais digna. O livre mercado só existe dentro do sistema capitalista. Se você não entende o que é o sistema capitalista, você não vai defender o livre mercado e você não vai entender por que as pessoas, umas estão empregadas e outras não, né? Por que umas têm um negócio e outras não? A única possibilidade de você ter livre mercado, de você ter acesso ao emprego, acesso a um trabalho, seja autônomo ou não, a livre iniciativa de você montar o seu próprio negócio e é uma vida mais digna, através dos seus métodos, dos seus esforços, é o sistema capitalista. Não existe outro sistema. Socialismo, gente, é uma utopia que nunca vai ser alcançada. Já 8 países que implantou o socialismo só gerou morte, fome e miséria. Então vamos combater o socialismo e ressaltar sempre o capitalismo. Não tenha medo de discutir essas questões. Não tenha medo de falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é um passaporte para você conseguir resolver as questões da sua vida. O dinheiro é um passaporte, dá para você entrar para o cinema, dá para você viajar pelo mundo inteiro, dá para você comprar o que você quer, entrar no shopping se você estiver bem vestido, se você estiver bem apessoado. Então, assim, tudo depende do dinheiro. Sem o dinheiro você não compra, você não faz nada. Então, quem é que providencia esse passaporte? É o capitalismo. Então, vamos ressaltar o capitalismo transversalmente em todas as discussões que nós tivermos condições de fazer isso, ok? A sociedade civil deve se organizar para exercer com autonomia e eficácia os direitos coletivos a fim de representar e se fazer representá-lo. Como essa sociedade se organiza? Através das organizações formais, institucionais, como associações, institutos, ONGs, né, que é organizações de sociedade civil. Então, é assim que a sociedade civil ela consegue se representar e consegue fazer representada. Aonde? Na ocupação de espaço. Se você, por exemplo, aí na sua cidade tem uma associação de bairro, através dessa associação você pode se inserir dentro do Conselho Municipal de Saúde, dentro do Conselho Municipal de Educação, colocar representantes lá dentro para discutir as nossas pautas conservadoras, defender e derrubar as pautas progressistas. Se você tem uma organização a nível estadual, você pode articular, né, até projeto de lei você pode propor através de um vereador, nesse caso, ao legislativo, porque você tem uma representação. Quanto maior a atuação da sua organização, mais força política você vai ter. Então, essas organizações precisam ser desenvolvidas para a direita conservadora, coisa que nós não temos
representatividade. Nós não conseguimos nos representar em lugar nenhum, né? Inclusive, quando alguém da militância sofre algum abuso de poder sobre as suas liberdades fundamentais, o que acontece? Ele tem que se virar e se defender sozinho, não tem nenhuma instituição para representar a favor dele. Fica todo mundo olhando porque a esquerda está organizada, porque tudo está na mão da esquerda, porque eles criaram tudo, gente. Agora nós temos que criar as nossas ferramentas jurídicas de atuação, de representação, de execução, né, dos projetos, das ações, das articulações. Então nós precisamos criar essas ferramentas. E isso que é sociedade civil organizada. Ao propor a desburocratização, diminuição do Estado, há necessidade da reforma política, com abrangência em todos os setores do sistema público, como educação, saúde e segurança pública. Como a sociedade, com a militância de direita, vai conseguir fazer isso? Ou como você, como agente público de direita, vai conseguir fazer isso? Sem essa organização civil aqui. Entendeu? Por quê? Porque aqui demanda de uma pressão popular muito grande. Muitas vezes essa pressão popular, ela depende de presença, ela depende de documento, ela depende de abaixo-assinado, ela depende de uma representação de uma instituição, representação institucional no Congresso. Então, a gente precisa se inserir nos espaços de debate, se inserir ocupando esses espaços para interferir no marco legal e nas reformas que estão lá. As nossas reformas estão saindo todas capengas porque nós não estamos lá para defender o nosso lado e botar pressão pessoal em cima dos vereadores, dos deputados, né? Então nós precisamos se organizar para essas questões também, porque não adianta o governo fazer uma proposta de reforma, mandar para o Congresso e o Congresso aprovar com apoio da esquerda. A esquerda está em massa lá. Por quê? Porque eles têm representatividade, eles têm partido para representar, vários partidos. Eles têm organizações a nível estadual, federal, nacional, internacional, depende do grau de complexidade daquela discussão, eles são representados lá dentro, né? Nem que vai meia dúzia de gato pingado, mas está com uma instituição na mão que representa, sei lá, 1 milhão de pessoas, pronto, já conseguiu vencer aquela pauta. Então nós precisamos entender isso. Enquanto não entendermos, não conseguimos fazer uma reforma decente no Brasil. Sem perder de vista o combate à criminalização do comunismo em todas as suas formas. A criminalização de toda forma de ideologia de origem revolucionária. Isso aqui também depende muitíssimo dessa questão da organização civil, tá bom? Por quê? Quanto mais você fala, quanto mais você debate, quanto mais você toca nesse assunto, mais vai quebrando as espirais do silêncio, vai gerando consciência, vai gerando mobilização, entendeu? Vai gerando repulsa nas pessoas de bem, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o comunismo, não têm noção do que o Partido Comunista Brasileiro é uma ideologia nefasta, de que o PT é um proponente dessa ideologia nefasta, só mudou de nome, e todos os seus puxadinhos. Então a gente precisa, o mais rápido possível, se organizar para combater isso aqui em todas as esferas, inclusive no Congresso Nacional, como agente público ou como cidadão, como instituição representativa lá dentro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre isso. Esses são os nossos valores. E lembrando que eu vou deixar esses documentos. Na verdade, eu vou deixar o manual do agente público para você salvar. E lá tem todos esse material que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Então lá no manual tem tudo isso aqui. É só você ler, consultar. E também vou deixar o plano norteador da política de direita, que o plano norteador também ele é bem mais amplo e dá para você, de alguma maneira, aproveitar no seu serviço social onde você estiver, tá bom? Ele vai te ajudar nessa organização que você quer fazer, tá?
nesse projeto, nesse movimento, nessa mobilização, nessa discussão, nesse debate, vai te nortear com os eixos de discussão dentro das conferências, dos conselhos. Então, baixe o plano estratégico da política de direito, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e façam suas perguntas, suas considerações, seus depoimentos, suas premissas sobre o que vocês entenderam desse material, tá bom? Então, até o próximo vídeo.